fonte de longevidade sem fim, paredes de terra manchadas, lamparina a óleo fraca, e um cheiro mofado de madeira fraca. Shen Yi encarou a cena miserável ao extremo à sua frente, atordoada por 10 minutos completos. Ela transmigrou. De uma jovem moderna promissora, ela se tornou no departamento do governo do condado de Bein. Um pequeno policial com uma reputação ruim. Bem, transmigration é transmigration. Pelo menos é um cargo de funcionário público. Mas quem pode lhe dizer por quê, assim que acordou? Ela tocou em uma mão cheia de sangue e a parte de trás de sua cabeça ainda doía terrivelmente. Ela olhou para si mesma, com os cantos da boca distorcidos. Uma garota magra, como um pedaço de pau ensanguentado, tremendo como uma peneira. Os olhos das duas pessoas olhando para ela eram como se tivessem visto um fantasma maligno rastejando para fora do inferno. Eu digo. Shen Yi respirou fundo, querendo dizer a outra pessoa para baixar a raiva primeiro, mas a garota parecia um gato que teve o rabo pisado. De repente rasgou o único tecido que tinha e o enrolou em sua perna. Gritando com um tom de choro, Senhor, eu lhe dou tudo. Por favor, deixe meu pai voltar para o campo. O bastão na mão do velho, patada. Caiu no chão, com o rosto da cor da morte, com a má reputação de Lord Shen no condado de Bein. No momento em que ela abriu os olhos, as duas já estavam mortas. Pare de chorar. As têmporas de Shen Yi latejavam. Sua cabeça já estava prestes a explodir, e esse choro era simplesmente um som demoníaco invadindo seus ouvidos. O corpo original queria agarrar a garota de outra pessoa para se casar. Receber esse golpe foi totalmente merecido, e foi para o bem do povo. Mas o que isso tinha a ver com Shen Yi? Por que ela tinha que suportar essa calamidade merecida? Ela, sem jeito, pegou as roupas velhas da cama e jogou no corpo da garota, acenando com a mão como se estivesse espantando moscas. Vá rápido. Tudo isso está dando alucinações. Se fosse na vida passada. Com essa lesão, pelo menos eu extorquiria vocês dois para comprar um apartamento. Ela esfregou as têmporas. As alucinações diante de seus olhos ficaram ainda mais claras. Habilidade marcial atual. Mão de captura penetrante de ossos. Grande sucesso. Técnica da espada flutuante na cintura. Nível iniciante. Pode injetar a fonte de longevidade na habilidade marcial para obter o progresso correspondente. Quando a fonte de longevidade for inferior a 1 ano, não será possível continuar a injetar. Fonte de longevidade restante atual. 34 anos. Shen Yi piscou. O que? O corpo original realmente conhecia essas duas habilidades. A mão de captura é padrão para o governo, e a técnica da espada flutuante na cintura. Foi enviada de cima para lidar com monstros. Mas essa vantagem também é muito enganosa. Trocar vida por proficiência? Eu não posso praticar lentamente? Eu não ouso nem ter tempo. Só vós. Ela virou a cabeça, querendo dissipar esse painel enganador. E viu o casal de mulheres assustadas novamente. Já mandei vocês irem embora rápido. Ela parou no meio da frase. Espere. O corpo original veio para agarrar e saquear. Então, quem deveria ir embora é ela. Shen Yi. Ir embora é ir embora. Ela revirou os olhos quase até o céu. Aceitou o destino e pegou a espada. Desgrenhada, ela caminhou para fora. Transmigrar e ser atingida por uma clava, e ainda ter que voltar para casa no escuro. Que tipo de coisa é essa? Vendo-a realmente caminhando para fora, a garota da família Lu apertou a mão de seu pai. Tremendo ainda mais. Shen Yi não enlouqueceu hoje, mas o medo em seus olhos era ainda maior. Apenas temendo que a porta do pátio dilapidado fosse aberta. Shen Yi acabou de respirar o ar noturno. Um cheiro forte e fedorento a fez franzir a testa. Esqueci alguma coisa? Terminou. Então é minha vez. Uma voz áspera soou ao lado dela. Com um vento fétido, Shen Yi ficou rígida e virou a cabeça lentamente. Apenas para ver, ao lado da parede do pátio, um monte de montanha. Músculos nodosos, pelos pretos lisos e brilhantes. No topo dos ombros está um enorme cabeça de cachorro. Lentamente, ela se levantou. Era uma cabeça inteira mais alta que Shen Yi. A sombra a envolveu completamente. A garra palpou na virilha, com um tom impaciente. Da próxima vez, seja mais ágil. Eu fico com raiva quando estou com fome. A expressão de Shen Yi ficou instantaneamente complexa. Ela se lembrou. A maneira de o corpo original sobreviver era conluiar com essa gangue. Especialmente para criar rações. A viagem desta noite era originalmente um lanche noturno preparado para esse demônio canino.
Em um instante, Shen forçou um sorriso falso. E bateu com o ombro no demônio canino. Irmão, você não conhece minhas habilidades? Qual parte está emperrando? Pedir desculpas? Aquele corpo robusto permaneceu impassível. O cão demoníaco baixou a cintura e fitou-a em silêncio. Você me toma por um idiota. Ela se virou, derrubando metade do chapéu com um tapa, e estava prestes a entrar no pátio. O cérebro de Shen Yi deu um branco, e no instante seguinte ela estendeu a mão para impedir, e então se arrependeu instantaneamente. Droga, eu bloqueei o caminho dela. Era óbvio. Uma pata de cachorro felpudo agarrou com precisão seu pulso. O cão demoníaco virou-se abruptamente. Uma grande baforada de sangue espirrou no rosto de Shen Yi, a saliva viscosa da vingança pingando, presas frias e sinistras. Shen, eu estava sendo legal com você. Você se esqueceu. Que tipo de demônio eu sou? O movimento lá dentro, eu ouvi claramente. Você ousa trapacear. Antes que a voz de Huai caísse, as grossas patas traseiras do cão demoníaco chutaram violentamente. Não, você disse cachorro. Mudando de ideia tão rápido, Shen Yi só sentiu um forte golpe no abdômen, e sua visão escureceu. Toda sua pessoa voou para trás como um saco de estopa quebrado, quebrando violentamente a porta da casa e espalhando-se no chão. Ela jurou que esta foi a vez em suas 2 vidas que ela esteve mais perto da morte. Sendo legal quando você não merece, é perfeito para descontar em você, palito de dente. Uma voz fria veio de fora do pátio. Shen Yi suportou a dor e ergueu os olhos, olhando para as 2 mulheres apavoradas encolhidas ao lado dela. Ela estava tão zangada que respirou fundo. Vocês 2 não podem me avisar que tem uma porta dos fundos? As 2 mulheres engoliram saliva freneticamente. Seus rostos estavam cheios de choque e medo, como se dissessem, vocês 2 não são do mesmo lado. Esquece. A faca. Shen Yi levantou a mão sem forças. Pegue minha faca. Liu Yatou encolheu-se e entregou a espada. Shen Yi agarrou o punho da faca, olhando para o cão demoníaco derrubando a parede do pátio e atacando. Uma onda de náusea e violência subiu violentamente ao cérebro. Bom. Que termine assim. Minha vida foi ganha de graça, mas sua vida é sua. Brincar com a vida comigo? Você merece. Painel. Abra. Deduzir vida útil. Deduzir para mim. Técnica da faca de apoio à cintura. Total. Obrigado. Expectativa de vida, 33 anos. Técnica da faca de apoio à cintura. Perfeita. Compreensão própria é melhor que expectativa de vida, 1 ano. Shen Yi, deitada no chão. Sentiu que a sensação de segurar a faca com a mão direita mudou repentinamente. Ao longo do caminho. 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 Mudou repentinamente. Era como se ela realmente tivesse experimentado 33 anos de frio e calor, sua percepção que estava clara e sua mente não tinha distrações. Dedicando tudo a esta faca em sua mão. O enorme corpo do cão demoníaco espremeu-se para dentro da casa, fedia horrivelmente. Ele examinou em silêncio. Garras agarrando diretamente a menina assustada. De repente, uma mão quente segurou o pulso da menina, interrompendo seus passos. Liu Yatou baixou a cabeça. Vendo Shen Yi, não se sabia quando, já estava de pé, sem um leve tremor, batendo a poeira de seu corpo, ainda naquele tom frívolo e irritante. Fique aí do lado, não atrapalhe. O cão demoníaco sorriu. Lixo amotinado. Qual a pressa? O próximo é você. Dentro da casa, uma luz prateada explodiu. A lâmina fria e sinistra era tão rápida que era borrada. Apenas ouça, Sheila. Com um som, um tendão, perna, pedaço de carne peluda foi cortado e caiu com um zumbido. Oh! O grito miserável do cão demoníaco explodiu instantaneamente. A garotinha cambaleou e recuou para o canto da parede, lágrimas em seus olhos. Só para ver aquela figura esguia, como um demônio, irromper. O beiral prendeu o pescoço do cão demoníaco, batendo-o violentamente no chão. Em seguida, a luz da lâmina cortou verticalmente, asterisco splash asterisco, jorrando sangue quente da cintura. O rosto de Shen ficou coberto. Ela pisou na cabeça do cão, sacando sua faca com firmeza, limpando sangue em sua pele, com movimentos habilidosos. Como se já tivesse repetido isso milhões de vezes. Shen Yi virou-se, olhando para a mulher apática no canto da parede. De fato, nos olhos dos dois, havia apenas um medo ainda maior. Nenhuma gratidão. Tanto faz, afinal, meia hora atrás,
Ela estava tirando as roupas das pessoas. Ela pendurou a faca, chutou o cadáver do cão e saiu. Shen Yi, a garotinha olhou para si mesma. Para o pulso que foi segurado, vendo o velho desmaiar. Essa garota tola. Tocando na ferida. Os passos de Shen Yi pararam, depois de um momento. Virando-se como se fosse natural. Tudo bem, não fiz nada de bom em 2 vidas. Finalmente agindo com bondade, não posso simplesmente voltar para casa sozinha, pelo menos um pouco de água quente. Ela sentou-se de volta na beira da cama, desfrutando do serviço desajeitado da garotinha e da bandagem cautelosa do velho. Nesse momento, o painel apareceu novamente. Domínio, abrir para extrair cintura canina. Não entrou no estado. Vida total, 175, restante 63 anos. Aprendizado concluído, Yuan de ensino restante atual, 1 ano. Yuan de ensino demoníaco. Yuan de ensino demoníaco pode ser usado para injetar artes marciais. Não pode ser convertido em seu próprio Yuan de ensino. Os olhos de Shen Yi brilharam instantaneamente, então isso significa que matar demônios e exorcizá-los pode usar suas vidas para praticar artes. 63 anos? Um ricaço. Ela pressionou aquela habilidade, lembrando-se do momento de inspiração que passou durante a dedução. Vamos tentar mais 10 anos. Yuan de ensino demoníaco, 10 anos. Você aprimorou a técnica da faca por 10 anos. A inspiração é fugaz, mas o talento é medíocre. Incapaz de compreender. Shen Yi, 10 anos desperdiçados? Quão ruim é esse talento? Ela não estava disposta, continuou a injetar. No 17º ano, você mal agarra um lampejo de inspiração, tentando abrir caminho. No 27º ano, você esgota suas energias, aperfeiçoando-o. Nomeado, facão apaziguador de demônios e pacificador de Yang. Yuan de ensino demoníaco restante, 36 anos. Um método de faca misterioso adicional no velho cérebro. Estado, não entrou no estado, facão apaziguador de demônios e pacificador de Yang. Estado de entrada? Shen Yi lembrou-se da dica do demônio cão, não entrou no estado. Então, esta vida já tocou em um novo reino? Ele suprimiu à força o impulso de investir todo o Yuan de ensino restante. Essa arte marcial autocriada é muito cara, é melhor encontrar na sede do condado. Lembre-se de que no Yamen também existem cópias de outras artes marciais. O cansaço veio como uma maré. Shen Yi fechou os olhos. Sentindo a água quente e a massagem daquelas mãos pequenas e ásperas, respirou fundo. A vida de um proprietário de terras parece ser boa também. Mas ele ainda abriu os olhos e disse sinceramente, ok, saiam, vou dormir uma noite e ir embora. Não importa o quão gentil ele se mostre. A repulsa do corpo original ainda está lá, só vai deixar as pessoas com mais medo. O pai e a filha foram perdoados. Eles pegaram a bacia e saíram correndo. Em uma manhã clara, ao som do galo, a garotinha debruçou-se na janela, viu aquela figura alta, levantou-se silenciosamente. Vestiu seu uniforme de policial, colocou sua faca e abriu aquela porta quebrada. Silenciosamente fundindo-se na névoa espessa. A névoa espessa não se dissipou, Shen Yi já estava parado. Ao lado do leão de pedra na porta do Bein County Yamen. Ele entrou familiarmente na sala da equipe, sentou-se em seu lugar. Folheou os livros de documentos que ele não conseguia entender. O corpo original era realmente um competidor deitado. Enquanto ponderava, um jovem esguio invadiu apressadamente. Tirou o chapéu, revelando um rosto bonito, mas com uma raiva reprimida. Apertando as mãos e cumprimentando Lord Shen. A pessoa que veio é Shen Ji, um gênio das artes marciais na equipe. Mas infelizmente com uma personalidade muito impulsiva, foi jogado para o velho astuto. Shen Yi para disciplinar. Os dois tiveram um desentendimento antes por causa da irmã dele. Pensando, como sinto que este corpo original está cheio de armadilhas. Shen Yi apoiou o queixo. Shen olha o velho. Shen Ji conteve sua raiva, relatando rapidamente. Senhor Shen, algo aconteceu no templo de Liuli. Os demônios não estão seguindo as regras e estão acampados na vila. Esperando que o senhor vá negociar, ele cuspiu dificilmente aquelas 2 palavras, negociar. Depois de dizer isso, ele baixou a cabeça, preparando-se para suportar a familiar evasiva e repreensão. Quem diria que Shen Yi se levantaria? Foi até a porta, espreguiçou-se e perguntou de repente, eu me lembro da última vez. As 3 cópias sobre Shen Yi que Morse enviou, estão com você? Ah! Shen Ji ficou surpreso, completamente perdido nesse salto de pensamento. Mostre-me. Shen Yi estendeu a mão,
Shen-Ji sentiu um aperto no peito e entregou a contragosto as 3 cópias que considerava um tesouro. Sua mão foi beliscada com força. Esse bastardo, com certeza vai pegá-las para estragar de novo. Shen-Yi pegou as cópias e saiu lentamente. Shen-Ji ficou parado no lugar. A mão que segurava o cabo da faca apertava cada vez mais, a raiva quase explodindo em seu peito. A vida do povo, aos olhos dele, é menos importante do que alguns pedaços de papel? Nesse momento, metade do corpo de repente voltou da porta. Era Shen-Yi, que havia retornado. Ele parecia dizer: "Você, como não tem nenhum tato? Vamos, o que foi? Por que está parado aí? Mostre o caminho." 2 burros velhos, um na frente e outro atrás, saíram rapidamente da cidade. Shen-Ji abaixou a cabeça com uma expressão séria. Ele não esperava que Shen-Yi realmente concordasse em sair da cidade, de forma incomum, o levasse junto. Isso deveria ser uma coisa boa, mas Shen-Ji olhou para trás. Enquanto isso, o Sr. Shen, montado em seu burro, folheava um manuscrito sobre os 5 estudos, absorto na leitura. Antes de lidar com os demônios, eles sempre mandavam ele e os outros comprarem um bom vinho e carne, chamando isso de cortesia. Para isso, Shen-Ji sempre teve resistência em seu coração, bastante desgostoso, mas hoje ele foi de mãos vazias. E ficou um pouco preocupado. Se não conseguisse lidar com aqueles 2 demônios, as centenas de famílias de agricultores da vila de Liuli provavelmente seriam comidos em breve. O professor virou a cabeça e sentou-se ereto. Concentre-se em guiar o caminho. Não inveje minha beleza. Shen-Yi folheou rapidamente a cópia e fechou-a lentamente. 2 linhas de mosquitos já apareceram no painel. Punho longo quebra-nuvens. Não entrou. 8 passos da serpente 0. Não entrou. Um conjunto de punhos e palmas, um conjunto de Kung Fu leve, além da técnica de faca que dobra a cintura anterior. Esta é toda a arte marcial transmitida pelo capitão da divisão de supressão de demônios. Se puder colocar os 3, todos praticados até o pequeno sucesso, ele terá a capacidade de lidar com alguns pequenos demônios. Shen-Yi também não hesitou, e investiu lentamente a fonte de poder demoníaca restante. O que ele mais precisa agora é de Kung Fu leve, afinal, com uma faca longa na mão, ele também precisa ser capaz de alcançar as pessoas. Você já tem uma base profunda em artes marciais, é forte e vigoroso, e em apenas 1 ano. Você entrou nos 8 passos da serpente 0, em 3 anos, sua forma corporal se tornou cada vez mais imprevisível. O Kung Fu leve alcançou um pequeno sucesso, 6 anos se passaram, 8 passos da serpente 0. Já se tornou parte de seu instinto. Pode ser chamado de grande sucesso, no 11º ano. Seu corpo é como um fantasma, seus movimentos são invisíveis, o Kung Fu leve está completo. Fonte de poder demoníaca restante, 25 anos, Shen-Yi sentiu as mudanças em seu corpo. E ficou um pouco surpreso, ao infundir a fonte de poder nas artes marciais, o progresso específico. Realmente consideraria seu estado físico atual, o chamado raciocínio por analogia. Um velho artista marcial obcecado por técnicas de faca, praticando artes marciais de punho, naturalmente seria muito mais rápido. Ele inconscientemente ajustou sua postura de montar no burro, e de repente sentiu seu corpo muito mais leve, como se pudesse correr 3 ou 5 metros em um passo. Infelizmente, não há chance de tentar agora. Shen-Yi conteve sua mente e infundiu a fonte de poder demoníaca restante no punho longo quebra-nuvens, enquanto deduzia as artes marciais, esperando obter novamente uma colheita sobre sair do mundo. No entanto, o resultado desta vez o deixou um pouco desapontado. Embora você não seja bom em punhos e pés, mas depois de 18 anos de aprimoramento, você ainda pode fazer punhos como trovões, palmas podem rachar pedras. O punho longo quebra-nuvens atinge a perfeição. Você sente que está perdendo tempo. No 23º ano, você começa a duvidar de si mesmo. Depois que esta técnica de punho atinge a perfeição, parece que já chegou ao fim. No 25º ano, através de muitos anos de reflexão, sua habilidade em punhos e palmas melhorou. O talento de comprimento total foi aumentado, esgotando todo o poder demoníaco, a recompensa obtida. Tudo exibido no painel. Palma Paz 1, completo. 8 passos da serpente espiritual, completo. Proficiência total em comprimento. Pode reduzir o tempo de descanso das artes marciais de comprimento total, aumentar as oportunidades de obter insights, exceto para artes marciais completas de 2 vidas. Também obteve algo semelhante a um talento, mas não havia notícias sobre a partida que Shen-Yi queria.
Ele calculou ligeiramente, calculando o tempo. O enviado de Zemo deveria vir inspecionar nosso condado? Ao ouvir isso, Shen-Ji, que estava guiando o caminho concentradamente, de repente parou ligeiramente. Uma expressão complexa brilhou em seus olhos. Sem olhar para trás, ele respondeu ao adulto. Falta quase um mês. Como ele não entende? Isso é o adulto Shen o despertando. Todo o governo do condado de Bein é sujo e abandonado. A coisa mais urgente no momento é passar na inspeção do enviado de Zemo e entregar obrigatoriamente uma resposta de que a cidade está segura e próspera. Se houver algum erro, pelo menos metade dessas pessoas terão suas cabeças penduradas no mercado de vegetais. A mais jovem e bonita delas deve ser a do adulto Shen. Não admira que a outra parte esteja fora do comum hoje. Acontece que ele estava esperando por mim aqui. Se dissermos que ainda há uma pessoa no governo esperando pela chegada da inspeção do enviado de Zemo, então só pode ser Shen-Ji. Ele realmente espera que a corte esquarteje Shen-Yi vivo. Se não fosse a outra parte falsificando, o governo não conseguiria reprimir a notícia. O exército de Zemo deveria ter assumido este lugar há muito tempo e varrido todos os demônios ao redor. Um mês? Shen-Yi esfregou as têmporas. De acordo com a memória, ele é apenas um pequeno funcionário. Não tem qualificação para se comunicar com o enviado de Zemo. Se quiser entrar em contato com artes marciais mais profundas, só pode esperar obedientemente. Se ele puder entrar completamente no reino em um mês, existe uma chance de se juntar ao enviado de Zemo? O poder demoníaco ainda não é suficiente, enquanto os pensamentos flutuam. 2 burros velhos já pararam em frente ao campo de arroz. Shen-Yi olhou para o pequeno templo dilapidado na encosta. A estátua de Deus estava exposta, coberta de palha. A mesa de oferendas estava meio desabada e cheia de ervas daninhas. Os agricultores nem se preocupam em adorar os deuses, o que é suficiente para mostrar o ressentimento em seus corações. Adulto. Por aqui, Shen-Ji joga fora o burro velho e aponta a direção com o dedo. Os dois pisaram rapidamente no campo de arroz. Um grupo de agricultores maltrapilhos estava esparsamente parado à distância. Com rostos macilentos, eles olharam com olhos vazios. Depois de verem claramente as roupas dos dois, eles se agacharam de volta, sem lamentar, sem pedir ajuda. Eles sabem muito bem quem trouxe o sofrimento. Shen-Ji é observado pelo olhar à distância. Um pouco de vergonha aparece em seu rosto levemente esverdeado, depois de ver Shen-Yi ao lado. Depois de uma expressão de calma como se não houvesse ninguém por perto, a vergonha se transformou em raiva ressentida. Ele ajustou seu chapéu. Cobriu a maior parte do rosto. É a família que foi atacada à noite pelos filhos e netos do Veazel. Saberá quando Min entrar e ver. O Veazel não é uma doninha. Os demônios também têm poder. A maioria está relacionada por sangue, estabelecendo-se como reis e o poder é diferente. Os requisitos para o condado de Bein também são diferentes. Alguns querem carne fresca, alguns querem beleza. Outros gostam de tesouros preciosos. Entre eles, há um ninho de demônios caninos que tem uma relação mais próxima com Shen-Yi. O líder dos demônios é um cachorro velho de pelo amarelo, que se autodenomina Rei Veazel. Abra a porta. Shen-Yi acenou com a cabeça. Shen-Ji aproveitou a oportunidade para abrir a porta de madeira. Então ele viu que a pequena cabana estreita apresentava um vermelho escuro repugnante. O interior da casa estava escuro. Na mesa está um tronco desmontado, empilhado ordenadamente. Não pode ser empilhado. Use palha para passar por ele e pendure-o nas vigas. Uma cintura de cachorro está sentada na beira da cama, segurando uma coxa na mão, mastigando carne podre sem expressão. Seus olhos são afiados, como um cão de guarda. Depois de ver claramente a aparência da pessoa que entrou, seus olhos suavizaram um pouco. Quem eu pensava que era? Por que você está aqui? Shen-Yi entrou na casa. Sentindo o fedor pungente, o rosto do demônio canino ainda estava ligeiramente distorcido. A palma da mão segurando o cabo da faca tremia loucamente, involuntariamente. Ele puxou a lâmina 3 centímetros. Ele tem um talento extremamente alto. Em apenas 3 anos, ele praticou as artes marciais transmitidas pelo enviado de Zemo até um pequeno nível de sucesso. Ele tem todas as qualificações para lutar contra esta cintura de cachorro. É provável que seja uma vitória amarga. A razão pela qual ele conseguiu suportar a intenção de matar antes e voltar ao governo para relatar. Um era para sua irmã em casa e o outro era porque ela não conseguia derrotar o Veazel atrás da cintura do cachorro. Agir precipitadamente pode atrair problemas ainda maiores. Nesse momento, ao lado de Shen-Ji,
uma palma poderosa estendeu-se silenciosamente para ajudá-la a colocar a longa faca de volta na bainha. Shen Jin voltou a si, apenas olhando para o perfil de Shen Yi, querendo ver como a outra pessoa reagiria. Não importa o quão desumana a outra parte seja, pelo menos ao ver membros da mesma espécie sendo comidos, deveria haver algum sentimento. Na sua linha de visão, Shen Yi finalmente olhou para aquele cão velho. Sem tristeza nem alegria nos olhos, os cantos da boca se ergueram, revelando dentes brancos e alinhados. Ela sorriu. Ao ver isso, o batimento cardíaco de Shen Jin diminuiu gradualmente. Ela estava desapontada e abatida. Em vez disso, ela ouviu a saudação dos dois. Capítulo 5. Grande colheita. Deixe-me ver você. Shen Yi avançou. Rindo levemente, irmão Huang Laoliu, por que você desceu a montanha de repente sem me avisar? O cão parou de mastigar, ficou em silêncio por um longo tempo e virou ligeiramente o corpo. Revelando a cena na cama, viu-se outro cão ligeiramente mais magro deitado tranquilamente na cama, mastigando pequenos pedaços de órgãos internos macios. Debaixo dela, um filhote de cão crescido estava enrolado chupando leite. Há muitos inimigos na montanha, desci para evitar. Huang Laoliu disse abafadamente, não me mencione nenhuma regra. Aqui, há comida e bebida em abundância. Eu vou ficar aqui por meio ano. Espere eu crescer um pouco. Ao ver isso, a alegria no coração de Shen Yi aumentou ainda mais. Parabéns, parabéns, mãe e filho estão seguros. Enquanto falava, ela caminhou até o lado de Huang Laoliu, sem se importar com a sujeira da cama manchada de sangue. Ela sentou-se ali. Shen Yi estendeu a mão e colocou-a no braço do cão. Com um evento tão feliz, você não disse uma palavra ao irmão antes. Huang Laoliu olhou para ela, mas não se libertou. Não seja tão amigável. Hoje, mesmo que seu tataravô venha. Eu não vou embora. Não vou embora. Não vou embora. Huang Laoliu. Um sorriso finalmente apareceu no rosto de Huang Laoliu. Ele olhou para outra pessoa novamente. Prestes a falar, suas pupilas de repente se contraíram. Viu-se que sob os movimentos fáceis dos dois, uma faca de aço já havia perfurado seu peito. Ao ouvir o barulho, Shen Jin levantou a cabeça abruptamente, e então todo o seu corpo estremeceu. Incapaz de acreditar no que estava vendo, viu Shen Yi esfregando Huang Laoliu, com uma expressão calma. Visitantes são hóspedes. Como eu poderia expulsá-lo? Assim que as palavras caíram, outra facada foi esfaqueada no coração do cão, com sangue espirrando sobre ambos, adicionando um pouco de brilho ao interior vermelho escuro. Você deveria ter ficado aqui o tempo todo, e não ir a lugar nenhum. A voz de Shen Yi tornou-se mais suave e seus movimentos mais habilidosos. Puf, puf, puf. Cada palavra representava uma facada sem reservas, transformando aquele corpo forte em uma peneira. Huang Laoliu lutou desesperadamente, mas não importa quanta força ele usasse. Na frente do braço de Shen Yi, era como uma pedra afogando-se no mar, sem reação alguma. Aos olhos dos outros, ele parecia estar sentado quieto como um bom garoto, observando seus órgãos internos serem perfurados pela lâmina. Depois de um longo tempo, Shen Yi finalmente soltou sua mão, olhando silenciosamente para o cão que já havia morrido. Caindo no chão, ele levantou a cabeça. Você, saia primeiro. O corpo de Shen Yi moveu-se rigidamente para dentro da madeira, e seu cérebro estava ainda mais confuso. Sob o olhar da outra pessoa, ele teve um lampejo de inspiração, virou-se e caminhou para fora da casa. Antes de sair, não conseguiu evitar, e olhou novamente. Viu Shen Yi sentado na beira da cama, retirando lentamente a faca de aço do corpo de Huang Laoliu. Olhando de lado para o cão na cama, com os olhos cheios de terror, estendeu a mão para pegar os órgãos internos que estavam sendo mastigados na boca da outra pessoa, murmurando suavemente, irmã, uma família deve estar toda junta. Você não acha? Shen Yi cambaleou e saiu da soleira. Ele parou do lado de fora, fechou os olhos e começou a respirar fundo. Um momento depois, Shen Yi saiu lentamente, limpando a faca longa e impecável com um pano, dizendo levemente, entre, limpe um pouco. Ao ouvir isso, Shen Yi abriu os olhos, olhando para aquele rosto familiar. Os pensamentos em sua mente fluíram como fios de lã unidos desordenadamente, finalmente convergindo para uma pergunta entorpecida. Por quê? Por que o quê? Shen Yi ergueu as sobrancelhas, olhando para ele confusa. Erva, erva, erva. Shen Yi cerrou os dentes, com os olhos arregalados. Claro,
Por que ele de repente agiu? Porque, um segundo atrás, ele ainda estava trocando gentilezas, e no segundo seguinte, estava sentado como um animal. Ele matou aquele demônio cão. Por quê? Quando você agiu, ainda tinha aquele sorriso maldito no rosto. Ele odeia ou não odeia? Como ele realmente vê as pessoas mortas? Como ele vê esse grupo de demônios? Aos olhos de Shen Yi, a outra parte podia assistir friamente à perda e ao canibalismo de seus companheiros. E então tratar friamente aquele grupo de demônios cães que o chamavam de irmão, incluindo aquele filhote que nem conseguia abrir os olhos. Isso era completamente irracional. Sob muitas dúvidas, Shen Yi acalmou à força sua mente. Ele fez a pergunta mais prática. Por que matá-los? Ele não tem medo da vingança do espírito da raposa? Ou será que o Lord Shen já tem uma solução melhor? Que solução? Shen Yi franziu a testa, é claro, dizendo que não queria ir. Eu não quero que ele continue comendo pessoas, então tive que encontrar uma maneira intermediária para satisfazer a todos. Isso também conta como uma razão? Improvável. Shen Yi respirou fundo, sabendo que a outra parte não queria entrar em detalhes, então simplesmente abaixou a cabeça e invadiu a casa. Ele começou a limpar os cadáveres dos demônios cães. Apenas alguns dias haviam se passado e ele descobriu que não conseguia entender este Lord Shen. Levando-o para um lugar onde não havia ninguém por perto, Shen Yi ficou quieto na porta e finalmente jogou fora o pano. Revelando um polegar levemente trêmulo, ele abaixou os olhos e encarou a palma da mão, cerrando o punho com força. A ponta do dedo rachada se acalmou. Como um transmigrador, ele viu um morto tão claramente pela primeira vez. Olhando para aquela carne abdominal fedorenta sendo arrancada em grandes pedaços, ele podia até ver os pedaços de carne entre os dentes do demônio cão. Shen Yi realmente queria vomitar, só podia confiar na respiração contínua para desabafar o medo e a raiva em seu coração. Mas ele tinha que controlar suas emoções. Só se acalmando ele teria chance de persistir até a chegada da divisão de supressão de demônios. Se até ele estivesse com medo, este fraco condado de Bein, não haveria ninguém para lhe dar uma mão. Quanto à questão levantada por Shen Yi também havia pensado nisso. Mas, no final, ele percebeu uma coisa. Existe alguma outra solução? A resposta é não. Se ele simplesmente deixasse de lado, as pessoas nesta vila também morreriam. De qualquer forma, morreriam. Um jogo sem solução. Então, basta fazer o que está dentro de suas capacidades. Por que se preocupar? Em vez de usar palavras como o quadro geral é importante e paciência traz paz para se anestesiar aqui, é melhor coletar mais alguns núcleos de demônios e feras para fortalecer sua força. Quando o próximo animal estender suas garras, corte-o com uma única facada. Shen Yi lembrou-se dos núcleos de demônios e feras. A colheita desta vez foi bastante abundante. Matar um demônio cão que não entrou no reino. Venda total de 145. Restam 59 anos. Absorção concluída. Matar um demônio cão que não entrou no reino. Venda total de 152. Restam 61 anos. Absorção concluída. Demônio cão não morto. Venda total de 80 anos. Restam 79 anos. Absorção concluída. Restantes núcleos de demônios e feras. 199 anos. Núcleo de fera restante próprio, 1 ano. Na verdade, até me ajudou a arredondar, somando exatamente 200 anos. Shen Yi ainda não decidiu. Para onde devo direcionar os núcleos de bestas demoníacas agora? Devo continuar praticando a técnica da espada demoníaca, tendo a lâmina solar como base? Explore mais informações sobre viagens ao exterior. Que tal tentar descobrir ainda mais? Enquanto Shen Yi ponderava sobre seu talento inato para a palma, Shen Ji já havia neutralizado o demônio em uma carroça e então trouxe o burro velho. Não importa o que o Lord Shen esteja considerando. Shen Ji entregou as rédeas, com uma expressão complexa. Ele olhou para longe. Na margem do campo, os aldeões parados por Lin Xin ainda tinham aquela aparência entorpecida, curvando a cabeça como mortos-vivos. Somente quando seus olhares varreram a carroça, seus olhos dispersos mostraram um leve traço de emoção. Pelo menos hoje, você protegeu suas vidas. Depois que Shen Ji terminou de falar, ele queria forçar um sorriso, mas sentiu as rédeas em sua mão sendo puxadas. Ele ergueu os olhos e viu que Shen Yi estava montando o burro velho e já havia partido vagarosamente. Shen Yi se espreguiçou, revirando os olhos. Pensar o quê? Antes de elogiar alguém, Shen Yi primeiro teve que ser sarcástico e repreendê-lo. Que tipo de virtude é essa? Afetação. Capítulo 6. Abaixe a faca.
No caminho de volta para a cidade, Shenji montava seu burro seguindo atrás, fixando o olhar na figura imponente à frente, sentindo algo estranho. Se fosse em outra situação, Shen Yi, mesmo que passasse pela porta, não hesitaria em arrancar uma camada da pele dos cidadãos. Dinheiro, vinho, carne e até mesmo as filhas de outras pessoas, nada escapava. Hoje, ele próprio matou um demônio, uma desculpa tão boa, e simplesmente foi embora sem dar importância. Além disso, antes, na casa do camponês, mesmo que tenha sido um ataque surpresa. Mas, com aquele corpo esgotado por vinho e mulheres, ficando sem fôlego só de correr alguns passos. Como poderia ele ter esfaqueado a cintura do cão sem nenhuma resistência? Shenji se perguntou. Se fosse ele sentado ao lado da cintura do cão naquele momento, provavelmente não conseguiria fazer isso de forma tão rápida e eficiente. Ao se lembrar da aparência de Shen Yi folheando aleatoriamente o manuscrito de artes marciais, ele hesitou e perguntou: Sr. Shen também está interessado nas artes marciais de Zenmon? Ao ouvir isso, Shen Yi virou a cabeça, olhando para o jovem com uma expressão conflituosa. Lembrou-se também da relutância no rosto da outra pessoa quando ele entregou o manuscrito de artes marciais na sala. Ele ficou um pouco sem palavras, pegou o manuscrito de artes marciais e o jogou de volta, só estava dando uma olhada. Aqui está. Este humilde servo não quis dizer isso. Shenji pegou o manuscrito e explicou inconscientemente: este humilde servo tem um pequeno entendimento das artes marciais das 3 eras. Se o Sr. Shen estiver interessado. A voz parou abruptamente. Shenji franziu a testa. Ele não entendia por que diria tal coisa. Era preciso saber que uma das razões importantes pelas quais ele se esforçou para aprender artes marciais era para usar a espada em suas mãos, para cortar aquele animal à sua frente. Como poderia estar disposto a transmitir a ele seus conhecimentos de artes marciais? Realmente mudou. Desde o contato desta manhã, Shenji franziu a testa. Shen Yi jogou de volta o manuscrito em suas mãos, como se fosse outra pessoa. Cada ação o surpreendia. Será que a consciência da outra pessoa despertou e ele está se preparando para se arrepender e começar de novo? Ele também precisa se livrar de coisas como maceração de cintura e coisas do tipo. De volta ao governo do condado, Shen Yi parou na porta da sala, com mais fadiga e sangue no rosto. Por 2 dias seguidos, suas mãos foram manchadas de sangue, embora fosse sangue de animais. Mas ele ainda não estava muito acostumado. Felizmente, o corpo anterior era um funcionário ocioso, sem muito trabalho oficial a fazer nos dias de semana. Alguém como Shen Yi podia se sentar na sala por um tempo. Ele se alongou um pouco. E então entrou Shen, o mais velho, tão cedo. Shen Yi olhou para o sol escaldante do meio-dia acima de sua cabeça e lentamente voltou o olhar para as pessoas à sua frente. Aquele que abriu os olhos e disse bobagem se chamava Zandao. Ele era muito valorizado pelo corpo anterior e recebia todo o trabalho sujo e cansativo para fazer. Ele era considerado um confidente. Junto com as pessoas atrás dele, era toda a base de Shen Yi. Sim. Shen Yi acenou com a cabeça e continuou a caminhar para dentro da sala. Pelo que o corpo anterior fez, podia-se ver que esse grupo de lacaios definitivamente não era gente boa. Além de oprimir pessoas boas, eles também comiam, bebiam e se divertiam. Em termos de habilidade, eles só podiam intimidar pessoas comuns com suas facas. Contra demônios, eram quase equivalentes a serem inúteis. Shen Yi não estava interessado em conversar com eles. Assim que ultrapassou algumas pessoas, Zandao o seguiu apressadamente. Com uma expressão de querer receber crédito. Sr. Shen, as coisas que você ordenou foram feitas. Que coisas? Shen Yi ficou ligeiramente atordoado. É pegar a irmã daquele garoto. Para preencher a cota da garota da família Yu. Zandao fez uma expressão lamentável. Você não sabe. Com a situação em nosso condado, todas as famílias escondem suas filhas, para atender ao número que você queria. Estes irmãos quase quebraram as pernas nestes dias. Falando, ele deu a notícia. Alguns irmãos já providenciaram para enviar aquele garoto para a vila de Liuli. Não se preocupe, ele não voltará em 10 ou 15 dias. Ao ouvir as palavras, o coração de Shen Yi afundou ligeiramente. De repente, ele se lembrou de algo. Justamente neste momento, uma figura magra também parou na porta da sala. Shenji tirou o chapéu. Seu olhar estava sombrio e ele silenciosamente olhou para todos. No momento seguinte, seus olhos estavam frios e zombeteiros, e a espada em sua cintura foi desembainhada com um som metálico. Que besteira de arrependimento! Que besteira de começar de novo! Um animal é um animal.
Ruim! Como ela voltou? Protejam o Sr. Shen! Zandaú exclamou. E junto com os 6 outros policiais, sacaram suas espadas e desajeitadamente bloquearam na frente de Shen Yi. Shen, que audácia você tem! Ousar sacar sua espada contra o chefe no governo. Quem quiser viver, abaixe a espada rapidamente. Ouviram? É Shen Yi a olhar para todos. Claramente a lutar contra 8 sozinho, mas os seus olhos estavam cheios de desdém. Depois de estudar arduamente a arte marcial de Zen Morse, este grupo de galinhas e cães não são adversários. Assim que as palavras foram ditas, Shen Yi deu 3 passos abruptos. Embora Zandarra estivesse surpreso e zangado, a reputação do gênio marcial do oponente, mas confiando na superioridade numérica, uma pitada de crueldade também surgiu no seu rosto. Há muito que não gosto de ti. Atreves-te a meter-te com o rei do inferno, estás a cortejar a morte. Estes funcionários públicos, embora não tenham nenhuma habilidade real, mas 7 espadas brilhantes foram exibidas ao mesmo tempo, o que parecia bastante assustador. No entanto, Shen Yi olhou em frente e acenou com a espada casualmente, facilmente resistindo ao ataque de várias pessoas. Zandarra está na flor da idade, alto e forte. Normalmente a espancar vendedores ambulantes, os métodos de Zandarra são simplesmente fáceis. Neste momento, ele segurava a espada com ambas as mãos e até gotas de suor escorriam do seu nariz, mas a espada de aço que cortou não conseguiu pressionar nem mais 1 centímetro. No momento seguinte, Shen Yi puxou a espada novamente. A luz prateada e afiada brilhou repentinamente, e um som nítido de metal ecoou. 7 espadas de aço partiram-se em simultâneo, e vários funcionários cambalearam para trás, com os rostos cheios de horror a segurar os pulsos. A enorme força transmitida do cabo da espada já tinha cedido em muito a sua imaginação. Zandarra sabia que o oponente deveria ser um pouco complicado, mas não esperava ser tão assustador. Neste momento, até a sua voz diminuiu muito. Enquanto gritava, ele recuava. Shen Yi não continuou a perseguir, mas caminhou lentamente até a última pessoa. Com uma expressão silenciosa, Shen Yi ficou de mãos cruzadas e olhou para o lado. Disse suavemente: primeiro, larga a espada. Sê corajoso e responsável. Não implores por misericórdia. Shen Yi abanou a cabeça, a palma da mão que segurava a espada apertou ainda mais. A natureza não muda facilmente. Um cão não consegue deixar de comer merda. Um sorriso sinistro surgiu no canto da sua boca. A sua voz era como a de um fantasma infernal a tirar vidas. Sr. Shen, preste atenção na sua próxima vida. Quando as palavras caíram, a luz prateada brilhou repentinamente, e a espada comprida e fria foi erguida bem alto. Cortou com força e peso, fazendo com que todos à volta ficassem apavorados. Quase não conseguiram respirar. Que eloquência toda! Shen Yi ergueu uma sobrancelha. A sua palma finalmente pousou na espada embainhada. Não desembainhou a espada, apenas segurou a bainha e bateu nela casualmente. A bainha preta da espada contornou a luz prateada de forma requintada, mas antes que ele cortasse, caiu levemente no ombro de Shen Yi. No momento seguinte, as pupilas de Shen Yi dilataram-se repentinamente, e a sua mente ficou em branco, como se tivesse encontrado algo. Uma situação estranha e incompreensível. Todo o seu corpo afundou repentinamente, e os seus joelhos dobraram, fazendo um som de estalido. A espada comprida soltou-se. Ele ajoelhou-se com um joelho. A sua respiração estava irregular. Os seus 2 braços estavam a apoiar-se no chão com todas as suas forças. As veias azuis incharam no seu pescoço. Ao usar todas as suas forças, ele dificilmente conseguia mover-se. E a causa de tudo isto era apenas a bainha da espada a pressionar o seu ombro. Shen Yi olhou fixamente para as botas oficiais à sua frente. Com a sua visão periférica, ele traçou para cima. Na sua linha de visão, Shen Yi ainda tinha a mesma expressão calma. A sua voz não tinha ondulação. Eu disse, larga a espada primeiro. Capítulo 7. A desgraça original está para vir. Eu vou matar-te. Shen Yi apertou todo o seu corpo e soltou um rugido bestial. Shen Yi simplesmente bateu na sua cara com a bainha da espada, com um estalido, atordoando o oponente. Pega na espada, levanta-te e fica de pé. Que adianta ameaçar em voz alta? Tens algum velho a defender-te? Ao olhar para a espada embainhada a ser chutada para longe, Shen Yi ficou completamente estupefacto. O oponente já tinha guardado a bainha e virado as costas. Isto significava que, aos olhos de Shen Yi, ele não era uma ameaça.
Shenji sempre sentiu que ele era a pessoa mais misteriosa em todo o departamento. Depois de ter uma conversa privada com o comandante Zen Morse, tanto a sua atuação como a sua força já tinham excedido em muitos seus colegas. A razão pela qual ele ainda tinha de ser humilhado por Shen Yi era apenas porque o tempo que ele se tinha dado para crescer era demasiado curto, desde que lhe fosse dado tempo suficiente. Mas a realidade deu-lhe um grande golpe. Se ele não tivesse visto mal, era até aquele tipo de sensação de perfeição que já se tinha fundido com o instinto e era tão consumada como o fogo. O oponente desembainhou a espada mais depressa do que ele, com mais força, e era mais proficiente nesta arte marcial. Então foi capaz de quebrar minhas investidas tão facilmente. Mas o instrutor Capitão Zen Morse ensinou artes marciais por apenas 3 anos. Como você pode ter chegado à perfeição? Shenji pegou sua espada e murmurou para si mesmo. Shen Yi caminhou até um grupo de guardas que estavam desabados no chão. Onde estão as pessoas? Zhang Dao abriu a boca. Não conseguia dizer uma frase completa por um longo tempo. Pessoas. Este chefe deles era extremamente habilidoso em beber, jogar e dormir com mulheres. Mas quando foi que ele aprendeu a usar uma faca? Shen Yi suspirou e deu um chute, jogando meio metro para longe. Eu te pergunto, onde estão as pessoas? As coisas que o antigo Shen Yi deixou para trás são realmente muitas. Pode-se entender assim. Shen Yi é como um cliente que está comendo perdas silenciosas com raiva. Resolve as necessidades do demônio canino de todo o coração. Diferente do espírito da raposa e do rato, a mente do demônio canino é simples demais para não desejar nada além de comer pessoas. Do outro lado, há um grupo de velhos funcionários. Gostam de beleza e adoram mulheres jovens em flor. No entanto, são naturalmente cruéis. As mulheres que o antigo Shen Yi enviava eram torturadas até a morte em poucos meses. A demanda é muito grande. Desta vez, é o conflito entre as duas demandas. O antigo Shen Yi originalmente preparou 6 mulheres para os velhos funcionários, todas que ainda não haviam atingido a idade adulta. Uma delas era a garota da casa ao lado. Como resultado, o demônio canino também tinha posto os olhos na família ao lado. Desesperado, o antigo Shen Yi teve que colocar seus olhos na irmã de Shenji. Embora ela fosse um pouco mais velha, sua aparência era desconhecida. E muito melhor do que as garotas magras e desnutridas. Que animal! Shen Yi balançou a cabeça, seus olhos se tornaram muito mais afiados. Ela pensava que tinha sofrido muitas dificuldades em sua vida anterior e visto a frieza da natureza humana. Só quando ela estava nesta era caótica ela percebeu que o sofrimento também tem profundidade. Zhang Dao percebeu que o chefe estava realmente zangado, não apenas fingindo para mostrar ao garoto Shen. Ela esfregou a panturrilha, levantou-se do chão e rapidamente liderou o caminho para todos. Shenji também estava ansioso e seguiu. Saindo do yamen, não mais do que 2 ruas, Zhang Dao virou e entrou em uma casa de chá na esquina, em um pedaço de terra atrás do banheiro. Várias garotas amarradas com firmeza estavam cobertas de lama. Sua respiração era fraca, obviamente famintas por muito tempo. As velhas do bordel não tinham tido tempo de vir maquiá-las. Elas pareciam um pouco feias. Na verdade, elas ainda estariam bonitas com um pouco de maquiagem. Um guarda veio e explicou algumas palavras. Preocupado que o chefe pensasse que eles eram preguiçosos, antes que ele pudesse terminar de falar, Zhang Dao o empurrou com um chute. Chefe, estes são os contratos de venda de seus pais. Eles são desajeitados, todos estão aqui. Todos são filhos e filhas de pais. Também nos sentimos mal, mas realmente não há como evitar. Shen Yi pegou uma pilha de contratos de papel, ficou em silêncio por um momento e disse: vá comprar um pouco de arroz e farinha. Cozinhe este arroz e farinha e compre um pouco de carne de porco. Compre mais, seja rápido. Sim, senhor. Zhang Dao se virou e foi embora. Ele seguia o chefe Shen há muitos anos e sabia que os métodos da outra pessoa eram cruéis. Os irmãos que questionaram um pouco no início acabaram enchendo o estômago dos demônios. Palavras que não deveriam ser perguntadas. Não pergunte uma palavra. Estou dizendo, gaste dinheiro para comprar. Uma lembrança fria veio por trás. Zhang Dao ficou rígido e virou-se para encontrar os olhos claros de Shen Yi, sem a crueldade anterior, nem qualquer ameaça. Mas por alguma razão, Zhang Dao de repente sentiu vontade de urinar e apertou as pernas involuntariamente. Este subordinado entende. Gastarei dinheiro para comprar. Pode ficar tranquilo. Shen Yi olhou para frente novamente. Shenji parecia sombrio e silencioso. E estendeu a mão para desamarrar uma das garotas.
Como diz o ditado, a beleza depende da comparação. Entre este grupo de garotas escuras e magras, o corpo esguio de Shen Yi era fraco, mas não tinha aquele gosto de desnutrição. Mesmo que estivesse coberto de lama, não conseguia esconder a brancura e delicadeza da pele. Além disso, como ela tinha acabado de ser capturada, sua tez não era tão fraca quanto as outras. Seus traços faciais delicados tinham um ar de erudição, revelando uma certa tristeza. Com tal beleza, não é de admirar que o antigo Shen Yi a quisesse. Tendo um irmão mais velho para cuidar dela, ela acaba vivendo uma vida mais fácil do que outras garotas. Shen Yi cerrou os dentes com força. Ele ajudou a irmã a se sentar em uma pedra azul. Em tempos normais, quem ousaria machucar essa garota? Ela certamente ficaria furiosa e cortaria Adão. Mas agora, ela apenas desabafou sua raiva em sua palma silenciosamente. Shen Yi retirou o olhar, agachou-se. Desamarrou as outras meninas. Sob o olhar aterrorizado delas, Shen Yi usou o dorso da mão para acariciar suas testas. O clima tem estado frio ultimamente, e se pegarem um resfriado, será problemático. Felizmente, elas tiveram sorte e estavam apenas excessivamente assustadas. Fora isso, não havia nada de grave. Senhor Shen, a menor das garotas, parecendo ter apenas 12 ou 13 anos, agora tinha a voz trêmula. Shen Yi sorriu ironicamente. A má reputação do antigo Shen Yi era conhecida até por crianças tão pequenas. Ela usou o polegar para limpar a lama do rosto da garota e deu um leve tapa no topo de sua cabeça. Descanse um pouco. E eu levo vocês para casa. Logo, um grupo de agentes da lei retornou carregando grandes e pequenos pacotes. Shen Yi se levantou, olhou para Shen Ji agachado apertando a mão com força, desejando cravar as unhas na palma da mão, e disse impotente, já chega. Ainda não terminou o expediente. Diga, ela levou algumas garotas para fora da casa de chá. Todos os outros, voltem para a delegacia, deixem as coisas. Deixem que ela carregue. Ao ouvir isso, Shen Ji quase riu de raiva. Você trata sua irmã assim e ainda ousa me fazer trabalhar como um burro de carga? Shen Ji estava atordoado, mordendo levemente os lábios, talvez por ser um pouco mais velha, em comparação com o pânico das outras garotas. Ela parecia um pouco mais calma. Irmão, estou bem. Você pode cuidar das suas coisas primeiro. Ela conhecia bem o temperamento do irmão, e nesta situação, mesmo ela, teria dificuldade em convencê-lo. Portanto, ela não podia mostrar pânico, pois isso não apenas não resolveria o problema, mas também causaria mais problemas. Depressa, vai escurecer se vocês continuarem enrolando. A voz de Shen Yi veio de fora novamente. As palavras pouco amáveis assustaram Shen Ji, e o olhar que ela lançou a Shen Ji foi um pouco mais preocupado. O que ela não esperava era que seu irmão se levantasse taciturno, e realmente estendeu a mão para carregar o arroz e a farinha nas costas. Siga-me. Eu te levo para casa quando terminar o expediente. Vendo isso, Shen Ji ficou ligeiramente atordoada. E então não pôde deixar de olhar para fora, com curiosidade em seus olhos. Capítulo 8. Talão do Tesouro do Vento e do Trovão. Caminhando pelas ruas do condado de Beyin, Shen lhe perguntou um por um onde essas garotas moravam. Ela dispensou os outros agentes da lei, principalmente porque desprezava. Essas pessoas tinham uma reputação muito ruim, e não eram adequadas para segui-la. Mesmo assim, os pedestres na rua a evitavam como se ela fosse uma praga. Shen Yi balançou a cabeça e bateu na porta de madeira dilapidada à sua frente. Quem abriu a porta foi uma mulher com os olhos marejados e turvos. Vendo o jovem com uma espada, ela instintivamente quis fechar a porta e se esconder, mas Shen Yi estendeu a mão para impedi-la, e se moveu para o lado. Uma garotinha imediatamente se jogou nos braços da mulher, gritando e chorando sem fôlego. Mãe! A mulher ficou paralisada por um longo tempo, um par de olhos vermelhos e inchados explodiram e explodiram novamente, parecendo um pouco incrédulos, seguidos por um nariz azedo. Abraçando com força o corpo magro. Minha filha! Aqueles agentes da lei assassinos! Sua voz parou abruptamente, e ela secretamente olhou para a figura alta à frente, percebendo que havia dito algo errado. No entanto, Shen Yi agiu como se não tivesse ouvido. Virou-se e pegou 2 sacos de arroz e farinha de Shen Ji, além de um pedaço de carne de porco. Inclinou-se e colocou-os aos pés da mulher. A criança está com fome há muito tempo e também está assustada. Vá fazer um mingau de carne para ela se recuperar. Shen Ji carregava o arroz e a farinha, com uma expressão sombria e um traço de repressão. O Sr. Shen, que estava sempre com o rosto frio,
agora estava com as mãos em concha, sorrindo com um pedido de desculpas e gentilmente fechando a porta para a mãe e a filha. Isso é coisa do outro mundo. Essa situação se repetiu 6 vezes seguidas, até que todas as garotas foram mandadas para casa. Shen-Ji não pôde deixar de rir suavemente, achando estranhamente interessante. A outra parte, obviamente, não era boa em se relacionar com as pessoas, muito menos em pedir desculpas. Não se deixe enganar pela aparência despreocupada. Na verdade, todo o corpo está rígido. Irmão, este é o novo agente que veio para a sua delegacia. Ouvindo isso, Shen-Ji olhou para a irmã em silêncio. Não. Ela é Shen-Yi. Ao ouvir esse nome, Shen-Ji cobriu os lábios vermelhos no instante seguinte. Embora ela nunca tivesse visto o dono desse nome, era porque o irmão sempre a protegeu. Ela já tinha ouvido falar de sua má reputação, para ficar longe dela. Shen-Ji avisou sinceramente, mas seus sentimentos se tornaram ainda mais complexos, não apenas por causa da mudança de Shen-Yi, o que a fez não entender, mas também porque havia coisas mais importantes para resolver. Agora que todas as garotas foram mandadas de volta, como vamos lidar com aqueles velhos funcionários? O tempo combinado chegou. O que Shen-Yi vai usar para se safar? Mestre Shen, Shen-Ji se aproximou lentamente. Shen-Yi voltou a si e olhou para ela casualmente. O resto é para sua irmã. Leve tudo de volta. Eu não estava falando sobre isso. Shen-Ji cerrou os dentes com dor de cabeça. Ela não conseguia entender por que a outra parte sempre mudava de assunto. O mesmo aconteceu com o cinto de cachorro antes. Será que esses problemas simplesmente desaparecem se você não falar sobre eles? Sob seu olhar, Shen-Yi ficou de pé com as mãos penduradas, e disse em um tom calmo. Eu não sei. A resposta simples de 4 palavras mudou imediatamente a expressão de Shen-Ji. Você está brincando comigo? Shen-Yi olhou calmamente, ela estava dizendo a verdade. O condado de Bein agora está cheio de perigos, muito mais do que uma pessoa má. O problema que pode ser resolvido se você se arrepender de seus erros não é o cinto de cachorro quando a família Liu de repente atacou. O casal Huang Lao Liu que se estabeleceu na aldeia, e o cinto original que está exigindo cada vez mais, estão pisoteando as regras tácitas que foram estabelecidas com os Yamen do condado de Boyun. Isso significa: ou o progresso dos funcionários do governo exacerbou a arrogância dos demônios, ou eles também sabem. As notícias da divisão de supressão de demônios estão prestes a chegar, preocupados que o Yamen se rebele, querendo no último momento desabafar. Shen-Li é apenas um pequeno servo, não tem a qualificação para se comunicar com a divisão de supressão de demônios. Portanto, não tem a capacidade de mudar a situação, ou entregar todo o povo do condado para os demônios maltratarem à vontade. Ou tire essa roupa o mais rápido possível e salve-se primeiro. A autopreservação é melhor do que a vida útil. 1 ano, ela virou a cabeça. Olhando para as palavras frias no painel, é uma arte marcial profunda que consome muito tempo de vida, seja confiando no painel para deduzir, ou entrando na divisão de supressão de demônios para procurar, é inseparável de matar demônios e eliminar demônios. Shen-Yi pode confiar. Apenas alonga a faca em sua mão. Vamos, ela deu um passo. Onde você vai? Shen-Ji a seguiu de perto. Vou comer na sua casa. Estou com fome. Obviamente, para Shen-Yi entrar em sua casa. Shen-Ji estava muito relutante, mas depois do que aconteceu hoje, embora ela não gostasse de jeito nenhum, mas ainda concordou com esta situação, os irmãos vivem em uma casa distribuída pelo Yamen. Há apenas um quarto, deixado para Shen-Jin dormir, há um pequeno galpão de lenha atrás. Foi arrumado como a residência de Shen-Ji. Irmão, entre e sente-se. Não precisa, faça a comida. Shen-Ji enterrou a cabeça. Levou Shen-Yi para o galpão de lenha, puxou 2 banquinhos, não é demais? Shen-Yi ergueu as sobrancelhas, olhando para o banco com apenas um pé de altura. Qual é a diferença entre isso e sentar diretamente no chão? O quarto da sua irmã é muito espaçoso. Eu não sou um ladrão. Você está me impedindo de fazer as coisas. Se vire. Shen-Ji caminhou até a cama e abriu o tatame. Tirou uma folha de papel amarelada de baixo. Ela fechou os olhos e hesitou por um longo tempo, e surgiu em sua mente Shen-Ji colocando os braços em volta dos ombros, a cena de esfaquear o cinto de cachorro até a morte, e quando foi devolver às pessoas. O sorriso em seu rosto formou um contraste marcante. Eu não me importo se você realmente não tem como. Ou não quer me contar, eu realmente não posso ajudar. Shen-Ji abriu os olhos. Entregou a folha de papel. Isso é para você. O que é isso?
Shenji pegou e deu uma olhada superficial, sua expressão mudou gradualmente. Sem esperar que Shenji respondesse, o painel já deu a resposta, capítulo superior do pergaminho do Tesouro do Trovão Afiado. Não sou iniciante, o capitão da divisão de supressão de demônios me procurou sozinho e disse que eu tinha talento. Além dos 35 anos, ele escreveu sozinho esses 78 caracteres de mantras para mim. Este é um método de prática de Ki, tendões, ossos, pele e carne, 4 grandes obstáculos. Uma vez que o cultivo esteja completo, é o auge da mortalidade humana. O rosto de Shenji mostrou um sorriso zombeteiro, rindo até que o sorriso se transforme em 2 sobrancelhas, mas só você passou despercebido. Nem sei se já havia percebido sua índole, mas em 3 anos, nem sequer consegui passar da primeira fase. Ajudar você agora provavelmente não terá muito efeito, mas não tenho mais nada para ajudar. Leia com calma. Vou sair para ajudar a cozinhar, conforme o que Shenji disse. Shenyi forçou um semblante feliz, apenas acenando com a mão. Vá, vá. A explicação da outra parte não tem problema, mesmo nas artes marciais mais profundas, estudar de última hora não terá grande utilidade, mas, para si mesmo. A longevidade da fonte de vida demoníaca restante é de 199 anos. Ainda bem que de manhã me contive. Shenyi estabilizou a respiração. Ainda seguindo as regras antigas, primeiro uns 10 anos. 10 anos de longevidade da fonte de vida demoníaca. Instantaneamente infundido no pergaminho do Tesouro Vento e Trovão, algumas linhas de texto silenciosamente surgiram. Primeiro ano. Você estuda profundamente o método essencial, usando a essência do céu e da terra para nutrir o corpo. Segundo ano. Não há remédio disponível, você só pode obter uma quantidade insignificante de essência através da alimentação. O progresso é lento. No sétimo ano, você deve ter sinais de romper a barreira. Seus músculos e ossos estão como um dragão, mas sofrendo com a falta de essência, você só pode progredir gradualmente, acumulando lentamente para um avanço explosivo. No 10º ano, você rompe a barreira de essência. Entrada para o capítulo superior do pergaminho do Tesouro Vento e Trovão. Capítulo 9. O que significa sair do reino? Que tipo de arte marcial é essa? Shenyi realmente abriu os olhos, como se tivesse quebrado algum gargalo. Uma força poderosa percorre o corpo, completamente além dos limites do corpo humano. A anterior técnica da faca auxiliar demoníaca. Palma quebra-nuvens e punho da fonte são métodos de sucesso rápido criados por Zen Mosivei ao pesquisar as artes marciais do mundo. Já são considerados superiores. Depois que todo o cultivo estiver completo, a força é como a de um boi, correndo como um raio voador, o que deixou Shenyi muito chocado. Mas este método de apenas 78 caracteres permitiu que ele sentisse um mundo totalmente novo. Há uma sensação inexplicável de transcendência, como se estivesse prestes a ascender a uma nova existência. Não é mais extrair potencial do corpo, mas usar forças externas para aprimorar. A força externa é insuficiente. Portanto, o progresso é lento. Shenyi entendeu o truque, mas não tem uma boa solução. Ele descobriu durante a dedução anterior que todo o processo de aprender artes marciais está intimamente relacionado à sua situação atual. Se ele não adivinhou errado, estudar a dedução de artes marciais pode acelerar o progresso com a ajuda da medicina. No entanto, de onde viria? O corpo anterior parecia imponente. Na verdade, era um jogador. Os remédios preciosos que ele conseguiu, junto com o salário, foram todos jogados na casa de apostas. O dinheiro em seu corpo é suficiente para comer até a próxima contemplação no próximo mês, o que já é bom, e além disso, uma dedução única consome um ano. O efeito dos medicamentos comuns é insignificante. O que é necessário são verdadeiras maravilhas celestiais para serem úteis. O viciado em jogos realmente merece morrer. Deixe para outra hora se houver uma oportunidade. Shenyi olhou para a longevidade da fonte de vida demoníaca que ainda era suficiente. Continuou a injetar com o coração cheio. No 16º ano, você esgotou toda a sua essência, precondicionando os ossos por todo o corpo. No 26º ano, a força medicinal é insuficiente. O progresso é lento. No 38º ano, mais da metade dos ossos de seu corpo estão precondicionados. Mas coletar essência da alimentação comum tem pouco efeito. A expressão de Shenyi gradualmente mudou. Seus olhos também ficaram mais tensos. No 52º ano, após anos de acúmulo, a barreira óssea se rompe. O capítulo superior do pergaminho do Tesouro Vento e Trovão está quase completo.
Só depois que esta linha de texto surgiu, Shen Yi percebeu que estava prendendo a respiração por muito tempo. Na verdade, ele havia esquecido de respirar. No entanto, a pele estava bastante rica. Não é apenas uma enorme mudança no corpo, os ossos escondidos sob a carne agora são mais duros que o aço. Indestrutível. Há também uma sensação de transcendência surgindo em sua mente, tornando-se cada vez mais forte, como um mel doce, atraindo as pessoas a se aproximarem inconscientemente. Aquele reino mágico está gradualmente revelando seu véu para Shen Yi. Está ao alcance. Começando a tocar. No 89º ano, você se acostumou a acumular essência lentamente. Ano após ano, dia após dia, na operação de usar essência para nutrir o corpo, tornando-se cada vez mais proficiente. No 106º ano, você de repente percebeu as mudanças na pele, mas não sentiu nenhuma surpresa, como se tudo fosse uma questão de curso. O capítulo superior do pergaminho do Tesouro Vento e Trovão está completo. Desta vez, Shen Yi nem sequer parou. Ela sentiu que estava cada vez mais perto desse reino. Toda a pessoa entorpecida começou a injetar longevidade da fonte de vida demoníaca dentro dele. Músculos, ossos e pele, apenas a última barreira no ano 182. Quando você cozinhou o arroz como de costume, provou um pouco, mas achou insípido. De repente, você sentiu que havia algo ainda mais delicioso no mundo, algo que estava em toda parte. Mas era ilusório. Você olhou para si mesmo e percebeu de repente o chamado transcendente mundano, a coxa gorda e suculenta em sua mão, para você. Já se tornou uma coisa mundana. Seu corpo, após mais de 100 anos de cultivo, já se tornou aquela coisa que não pode ser vista diretamente, o melhor recipiente. O capítulo superior do Registro do Trovão Afiado está completo. Shen Yi fechou os olhos. Aquele reino parecia estar ao alcance, faltando apenas um canto do portal espiritual. O reino inicial representa um novo começo, de outra forma, para reviver neste mundo. Mas agora, esse canto não pode ser superado de forma alguma, porque o mantra de 78 palavras só está escrito até aqui. Uma raiva inexplicável surgiu no coração de Shen Yi. Você poderia continuar escrevendo, por favor? O que adianta ficar assim, sem subir nem descer? Após a conclusão das estrelas cintilantes, como devo seguir em frente? Ele se levantou abruptamente, prestes a tomar o pulso. Mas sua expressão mudou ligeiramente. As mudanças em seu corpo desde a fraqueza geral até a conclusão da técnica da faca flutuante eram muito menores do que neste momento. Shen Yi até sentiu um pouco de confusão. Ele apenas levantou a mão levemente, mas parecia ser capaz de derrubar facilmente esta pequena cabana de lenha. Em seguida, como um vegetal que acordou, ele começou a fazer lentamente exercícios de reabilitação, até que um grito silencioso veio de fora da porta. Shen Yi, o jantar está pronto. A fragrância do arroz cozido veio de dentro da casa. Shen Yi franziu a testa, duas emoções se entrelaçando repetidamente em sua mente. Uma é o desejo habitual, a outra é que ele não sente nenhum apetite. No final, a primeira venceu a segunda. Shen Yi não conseguiu sair da porta. Esta residência é realmente muito apertada. Normalmente, os dois irmãos cozinham o arroz e voltam para o quarto para desfrutar lentamente. Hoje, há mais uma pessoa. Shen Yi não sabia de onde tirou uma pequena mesa. Colocou-a no pequeno espaço aberto. Shen Yi observou Shen Yi entregar a comida para dentro da casa e fechar a porta para Jiu. Ele ficou um pouco sem palavras. Eu realmente não sou esse tipo de pessoa. Não estou mirando em você. Ela está acostumada a ficar sozinha. Shen Yi silenciosamente voltou para a mesa, servindo arroz para Shen Yi e limpando os pauzinhos. Enquanto falava, a porta de madeira se abriu ligeiramente, revelando os olhos levemente curiosos de Shen Yi. Ela olhou secretamente para fora. Shen Yi fez beicinho. As ações de Shen Yi ao servir arroz pararam ligeiramente. Após um momento de silêncio, ela suspirou. Se quiser sair, saia. Shen Yi abriu a porta, segurando uma tigela de arroz, e se agachou ao lado da mesa de madeira. Os lábios se curvaram levemente, adicionando um pouco de doçura à sua quietude. Ela sempre ouviu mais o irmão. Ela não queria adicionar problemas a um cara que já estava ansioso, mas isso não significa que ela não tenha suas próprias ideias. Por exemplo, o que o irmão fez hoje certamente despertará ressentimento no coração do superior. Se for realmente para se defender daquele ladrão de flores, então tudo bem. Mas na opinião de Shen Yi, quando ela foi ajudada pelo irmão na rua da casa de chá,
Ele percebeu a ligeira decepção nos olhos de outras garotas e estava disposto a temporariamente desempenhar o papel de irmão delas. Quão ruim pode ser uma pessoa assim? Pensando nisso, ela olhou curiosamente para o lado oposto e encontrou o olhar de Shen Yi. Os dois sorriram um para o outro. Craque! Shen Yi apertou os pauzinhos, olhando para Shen Yi com um sorriso forçado. Cão ladrão, você não é esse tipo de pessoa, hein? Você não é esse tipo de pessoa. Coma! Shen Yi desviou o olhar. Ele estava um pouco impotente. Ele ainda tem apenas um ano de vida sobrando. Como ele poderia ter esses pensamentos? É só que ele colheu o registro do trovão afiado e está de bom humor. Ele também acha que esta garota parece ter muitos pensamentos, mas finge ser ignorante. É muito interessante, mesmo que ele tenha sorte de prolongar sua vida no futuro. Se ele realmente for procurar uma ou algumas, Shen Yi prefere aquele tipo de corpo mais cheio, um pouco mais velho, com menos inocência nos olhos. E mais charme. Pensando nisso, Shen Yi de repente percebeu algo. Espere, prática corporal da nuvem dourada, o auge do mortal. Não dá para prolongar a vida? Eu vou praticar Tai Chi no parque e posso viver mais 2 anos. No momento seguinte, as informações que ele havia esquecido porque estava muito absorto em sair do reino. Também está gradualmente surgindo que sua expectativa de vida é 21 anos maior que a fonte de longevidade. Capítulo 10 Prolongando a vida, 20 anos de fonte de longevidade. Não é muito longo, mas para Shen Yi, é uma grande surpresa. Quando transmigrou, o corpo anterior só tinha deixado mais de 30 anos de vida. Contando tudo, ele morreria aos 50 e poucos anos, sendo um fantasma de vida curta de verdade. O chamado limite estava próximo, este era o destino. Com a ajuda do pergaminho do vento como tesouro. Ele mal conseguiu alcançar a perfeição física, mas ainda estava limitado ao reino dos mortais. Ser capaz de estender ligeiramente o limite já é algo muito difícil. Shen Yi concentrou sua mente. E ficou ainda mais ansioso pela inspeção do Departamento de Supressão de Demônios em um mês. Claro, antes disso, ele precisa fazer 2 preparações. A primeira é a força. A grande dinastia anterior criou o Departamento de Supressão de Demônios, independente da corte imperial. Mesmo oficial de menor patente, mesmo que não tivesse soldados sob seu comando, era especialmente nomeado como um capitão de 7ª classe. Comparável ao magistrado do condado de Bein, apenas um capitão comum poderia dar o pergaminho do vento como tesouro. Este método de transcendência, para Shen Yi, apenas porque ele tinha um bom talento. Para se juntar a este grupo de pessoas, é preciso demonstrar algo extraordinário, transcendente ou superior. Shen Yi não tinha certeza, mas ter um cultivo mais alto nunca é ruim. Embora agora não tenha técnicas nem pílulas, ele conseguiu compreender as artes marciais transcendente na técnica de espada de subjugação de demônios. Agora que ele tem metade do pergaminho do vento como tesouro, contanto que esteja disposto a gastar essência vital, ele sempre poderá deduzir algo. Pensando nisso, Shen Yi olhou para o painel. Sentindo um pouco de dor no coração. Ele tinha acabado de sentir que tinha uma fortuna inesperada, mas no tempo de uma refeição. Ele se tornou um pobre novamente. Essência vital de demônios restante, 17 anos. Matar demônios não é fácil. Shen Yi só teve a oportunidade de ficar sozinho com os demônios por causa da rede de relacionamentos do corpo anterior. Mas com o desaparecimento de demônios, esta confiança construída ao longo de vários anos, essas pessoas entrarão em colapso a uma velocidade inimaginável. É preciso ser forte. Shen Yi deve acumular força suficiente antes que os demônios percebam que ele se rebelou, para enfrentar seu contra-ataque frenético. Além da força, a segunda é a reputação. Afinal, seguindo a situação atual, se o governo não conseguir esconder a verdade, quando este capitão do Departamento de Supressão de Demônios chegar ao condado de Bein, temo que antes de matar os demônios, a primeira coisa a ser feita seja empurrar o Shen Yi, que é famoso, para a praça do mercado e esquartejá-lo lentamente. Mas não há necessidade de se apressar com isso. Contanto que ele mate demônios o suficiente, uma boa reputação virá naturalmente. Shen Yi ficou na porta, movendo seu corpo. Não precisa se preocupar em perder a vida no próximo ano. Ela sentiu que toda a sua pessoa estava muito mais relaxada. Justamente neste momento, 2 policiais correram rapidamente do final da rua. Ofegantes, Sr. Shen, finalmente o encontramos. O chefe Song pediu que você voltasse rapidamente para relatar o trabalho. Relatar o trabalho. Ouvindo a voz, Shen Yi, que estava lavando a louça, levantou a cabeça.
O chefe Song na boca dos dois é oficialmente Song Changfen, o chefe da sala de punições. Em teoria, é normal que um subordinado relate o trabalho ao seu superior. Mas no governo do condado de Bein, não é o caso. O chefe Song tem mais de 40 anos. Originalmente, ele estava em sua melhor idade, mas porque ficou do lado errado na questão dos demônios, ele foi continuamente suprimido pelo governo, e já não conseguia controlar Shen Yi, seu subordinado. Além disso, embora ele fosse reto em seus negócios, sua personalidade não era forte, vendo a água do condado de Bein ficar cada vez mais turva. Além da raiva em seu coração, ele não se atreveu a realmente se levantar e repreender nada. Depois de ser suprimido, seu espírito desapareceu gradualmente, então ele simplesmente agiu como um gerente ausente, bebendo chá e passando os dias. Ele evitava Shen Yi tanto quanto possível, para não perder a face. Por que ele está vindo ativamente hoje? Vou ao governo. Descanse cedo, não precisa deixar a luz acesa para mim. Shen Ji se virou e pegou sua espada. Shen Jinil acenou com a cabeça obedientemente. Ele sempre se preocupou que, tendo um senso de justiça, e não tolerando areia em seus olhos, ele seria excluído e intimidado por seus colegas quando estivesse de serviço. Agora parece que o outro encontrou um superior em quem vale a pena confiar. Pensando nisso, ele olhou secretamente para a figura alta na porta. Que tipo de pessoa poderia fazer com que um peito orgulhoso se sentisse tão feliz? Shen Yi se virou, ligeiramente erguendo a sobrancelha. Por que você abaixou a faca? Lave sua tigela. Shen Yi silenciosamente jogou a faca fora e olhou novamente para as duas pessoas à sua frente. Eles eram seus subordinados, mas agora seus olhos estavam hesitantes, obviamente escondendo algo. O que os assustou tanto? A pessoa que me ensinou no passado provavelmente não era aquela que veio entregar a cabeça. Vamos lá. Shen Yi não perguntou muito e caminhou para a rua. Os dois subordinados não ousaram respirar alto e lideraram o caminho na frente. No caminho de volta para a delegacia, o gordinho finalmente se virou, com uma expressão amarga no rosto, sussurrando, tenha cuidado. Assim que terminou de falar, ele se virou imediatamente. Os dois pararam em frente à porta fechada. Entrega a cabeça. O chefe Shen está aqui. Ao ouvir isso, Shen Li ficou um pouco confusa. Realmente veio entregar a cabeça. Apenas um momento de confusão, uma resposta veio de dentro da porta. No entanto, não eram as palavras daquele que entrega a cabeça. Bang! Bang! Dois grandes buracos foram abertos na porta de madeira, e sombras negras saíram, perfurando simultaneamente o peito dos dois subordinados. Shen Yi observou as duas sombras negras saindo dos corpos dos subordinados. Era um par de mãos enrugadas, cobertas de pelos pretos. Neste momento, as duas mãos agarraram um coração quase retirado, estendendo-se lentamente para o rosto dela, e unhas afiadas cravaram-se nele. Irmão Shen, por que você está parado? Shen Yi fechou os olhos, respirando suavemente o ar quente e fétido do coração. Em seguida, ela chutou a porta com força. Com a porta de madeira se quebrando, um grito agudo veio de dentro, e então a sombra negra rapidamente recuou. Shen Yi entrou lentamente, seu olhar silencioso procurando ao redor. O primeiro a chamar a atenção foi Song Changfen, com um rosto pálido. Este homem de meia idade estava ajoelhado na frente de uma cadeira de vime, tremendo por todo o corpo. Isso não era inteiramente por causa do medo, mas principalmente por causa da coxa grossa e peluda em seu ombro. Simplesmente, apoiada no ombro de Song Changfen, já era o suficiente para fazê-lo inchar quase por completo, suando profusamente de dor. O dono da coxa peluda estava deitado na cadeira de vime, usando uma túnica larga e folgada, e lentamente se levantou com os cotovelos, revelando um rosto redondo e feio, com uma voz ligeiramente rouca. Irmão, sente-se. Além dela, havia outros dois demônios cães na sala. Um deles estava curvado, com uma expressão cruel no rosto. Seus dedos ainda estavam pingando sangue. Era óbvio que a demonstração de força anterior veio dela. Por que você demorou tanto? Veja o que você fez de bom. O rosto de Song Changfen se contraiu, suas emoções estavam à beira do colapso. É assim que você lida com os demônios? Você os trouxe para a delegacia. Não sei o que aconteceu antes. Um homem grande estava agora chorando e fungando, reclamando como uma mulher grávida. Shen Yi olhou para a mesa, onde 3 cabeças de cachorro ensanguentadas estavam dispostas ordenadamente. Ela olhou para a porta, para os 2 corpos quentes de seus subordinados.
O velho demônio estalou a língua e estendeu a garra para tocar a cabeça de Song Shanfen. Rindo, ainda há uma aqui. Assim que as palavras foram ditas, os outros dois demônios cães já haviam bloqueado silenciosamente a porta. Capítulo 11. Explorando inicialmente a síndrome de subjugação demoníaca e a lâmina do cordeiro. Eu originalmente queria vir ver a bela esposa que você encontrou para nós, mas sem querer senti o cheiro daqueles cães vira-latas. E então entrei para dar uma olhada. Não se preocupe, você é eficiente. Estamos muito satisfeitos com você. O velho demônio olhou para Shen Yi e então aproximou sua cabeça do rosto de Song Shanfen. Mas seu cargo é muito pequeno, e você ainda é chamado e levado por pessoas medíocres como esta, o que é desconfortável. Hoje, vou me livrar dela por você e ajudar o irmão Shen a subir mais um pouco. Eu não matei o demônio cão. Os olhos de Song Shanfen se arregalaram, as pupilas quase saltando para fora das órbitas, e ele gritou repetidamente: vou renunciar ao meu cargo agora. Não me mate, Shen Yi. Eu nunca te provoquei. Por que você está fazendo isso? Vendo sua aparência, os três demônios cães riram juntos. A risada era estridente e penetrante, perturbando o coração de Shen Yi, e sua voz também carregava um pouco de frieza. Solte-o. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão do velho demônio mudou repentinamente. Ela casualmente chamou Shen Yi de irmão Shen, mas era apenas uma maneira zombeteira de chamá-lo. Aos olhos deles, Shen Yi não era nada além de um lacaio obediente e sensato. Caso contrário, não se daria ao trabalho de preparar esses testes para o outro lado. Quando foi que um lacaio teve a vez de dar ordens aqui? Lao Yuan rachou os lábios, revelando presas amareladas, e conteve sua raiva. Olhou com interesse. Quais seriam os benefícios de soltá-la? Embora ela não tivesse pensado em realmente libertar Song Shanfen, ainda estava curiosa. Que grande farsa Shen Yi, essa criatura com rosto humano e coração de besta, estava encenando hoje. Shen Yi baixou os olhos para Lao Yuan, ponderou por um momento, relaxou as sobrancelhas. Como se estivesse dando uma condição que o outro lado não poderia recusar: solte-a. E você pode morrer mais facilmente. Assim que essas palavras saíram, o cômodo caiu em silêncio. Nos olhos de Lao Yuan, uma intenção assassina surgiu gradualmente. Interessante. E se eu não soltar? Shen Yi levantou a cabeça. Saiba que vou te transformar em um esqueleto. Os demônios ainda não tinham reagido. Song Shanfen estava tão assustado que seus olhos estavam prestes a estourar, quase quebrando os dentes. Ela percebeu que Shen Yi hoje não tinha intenção de deixá-la sair viva. Transformar em esqueleto? Quem vai transformar quem? Os demônios originais de Donsha não são como as raposas amarelas dos subúrbios ocidentais. Demônios caninos são muitos e variados, substituindo aqueles um pouco mais fracos. 7 ou 8 policiais também podem subjugar à força um deles. Mas os demônios originais, sempre houve apenas 5, além daquele, que não se sabe quantos anos viveu. Um grande demônio que não aparece há muito tempo. Os 4 irmãos abaixo também são elites. Apenas com esse número, eles podem lutar contra as raposas amarelas em pé de igualdade. E agora, 3 dos 4 irmãos vieram. Com certeza. Ao ouvir as palavras de Shen Yi, o olhar de Lao Yuan, como uma montanha, tornou-se completamente frio. Ele não zombou em voz alta, nem precisou usar rugidos para deter o inimigo. Lao Yuan apenas gradualmente aumentou a força em sua mão, unhas afiadas, perfurando a carne na testa de Song Shanfen, apertando seu crânio até render, como se no momento seguinte, fosse explodir como uma melancia madura. Ele silenciosamente olhou para Shen Yi ao lado, esperando que essa cabeça pudesse ensinar ao outro lado como falar. Justamente neste momento, um traço de dúvida apareceu nos olhos de Lao Yuan, seguido de perto, a dúvida se transformou em fúria. Shen Yi nem sequer olhou para as ações em sua mão, mas se virou e caminhou em direção à porta. Parando na frente dos 2 demônios originais confusos, ele avaliou por um momento, e selecionou aquele que havia arrombado a porta e matado pessoas antes. Em seguida, Shen Yi levantou a mão. No instante em que o demônio original não reagiu, pressionou-o ferozmente na parte de trás de sua cabeça, com a bênção do poder da alma de urso. O demônio original caiu no chão com um estrondo, todo o seu rosto afundando nos tijolos esmagados. Outro demônio original finalmente recuperou seus sentidos, abrindo a boca e soltando um grito agudo. Mesmo nessas circunstâncias interseccionais, ele ainda não perdeu a compostura.
Os métodos de Shen Yi não tinham ostentação, como um peso de 1000 quilos caindo, atingindo diretamente a vértebra cervical do jovem. Isso não era mais um ataque baseado no instinto, mas um movimento de artes marciais extremamente habilidoso. Seu braço esquerdo estava carregando energia, preparado para o golpe fatal após quebrar a coluna vertebral do oponente. Shen Yi inclinou-se, pressionando a parte de trás da cabeça de um demônio original. No instante em que o cotovelo estava prestes a cair, sua outra mão bloqueou casualmente o cotovelo coberto de pelos pretos. Originalmente poderia quebrar facilmente a coluna vertebral, mas no instante em que atingiu seu braço, foi facilmente afastado. A força de 1000 quilos desmoronou instantaneamente. Ele nunca olhou para trás, mas seu olhar estava focado na palma de sua mão. Naquela cabeça arredondada que estava gradualmente se deformando. Cada vez que o oponente se debatia, a força em sua mão aumentava em uma parte. As ações nas mãos de Lao Yuan hesitaram ligeiramente, ele não entendia. Uma pessoa tão familiar. Por que cada ação excedia seu conhecimento? Mas a morte de um irmão obviamente quebrou sua razão. Ele inconscientemente queria usar Song Shangfen em sua mão para ordenar que o outro lado parasse. Mas antes que as palavras saíssem de sua boca, ele olhou para o rosto impassível de Shen Yi e de repente percebeu que o que estava nas mãos do outro era seu irmão. E o que estava em suas mãos não tinha nada a ver com Shen Yi. Furioso, ele chutou Song Shangfen para longe, pulando diretamente sobre a mesa. Me ajudem! Gritos e o som abafado de estilhaçamento ressoaram simultaneamente. Shen Yi retirou a palma da mão, sacudindo a substância vermelha e branca pegajosa que grudava na ponta de seus dedos. Ele olhou de soslaio para a figura que se aproximava no ar, sua palma silenciosamente colocada no cabo da faca em sua cintura, prestes a desembainhar a faca. Mas seus movimentos de repente ficaram lentos. Nos olhos injetados de sangue de Lao Yuan, uma coisa negra surgiu de repente. Em seguida, a mesma matéria negra surgiu de entre seus pelos, transformando-se numa corrente num piscar de olhos. A corrente de matéria negra exalava uma aura fantasmagórica e fria, agitando-se como um dragão errante, golpeando em direção a Shen Yi. Shen Yi franziu ligeiramente a testa, uma pitada de surpresa surgiu em seus olhos. Esta foi a primeira vez que ele viu a chamada magia demoníaca. A aura fantasmagórica era fria e penetrante, como se fosse congelar todo o corpo, e parecia ter um efeito de erosão na mente. Originalmente pensei que depois que Fantai fosse completado, além da fronteira, não haveria mais nada que pudesse me ameaçar. Ele não sentiu o sabor da transcendência no corpo do cão de 3 cabeças, mas neste momento, finalmente sentiu um toque de dificuldade. Em seus pensamentos, o movimento de desembainhar a faca mudou. Ao contrário da rapidez e agilidade anteriores, em comparação, desembainhar a faca desta vez foi muito mais lento. O sangue e a energia de todo o corpo estavam agitados, e podia-se sentir o significado escaldante através da pele. A lâmina da faca foi desembainhada centímetro por centímetro, uma camada de objeto vermelho escuro foi anexada à luz prateada, fluindo como sangue. De repente, a lâmina da faca passou pelo ar, como os olhos arregalados da cintura do cão da montanha. Olhando para o jovem que estava a apenas 3 pés de distância, parecia que ele poderia estender a mão e rasgar o rosto do oponente, mas as unhas afiadas tremiam ligeiramente. Não importava o que acontecesse, não conseguia estender a mão, olhou para baixo perplexo e as pontas dos dedos se partiram como uma montanha. A fratura era extremamente lisa, das costas para baixo, 2 coxas grossas e poderosas caíram no chão com um baque. Mas ele ainda estava saltando no ar. Clang! Shen Yi embainhou sua faca. Atravessou os 2 segmentos da cintura do cão no chão. Capítulo 12. O movimento sob a cama. Song Shangfen estava morrendo num canto. O canto do olho avistou a figura do jovem caminhando lentamente. Seu rosto se contraiu. A maçã de Adão se moveu, emitindo um som de arfar, arfar. O corpo dormente dorido não pôde deixar de encolher para trás, tudo o que ele viu antes. Fê-lo não acreditar nos seus olhos. Há muitos anos, foi Song Shangfen quem escolheu pessoalmente Shen Yi de uma pilha de rufiões. Ele gostava da inteligência do oponente, mas não esperava que Shen Yi fosse esperto demais. Não apenas se dava bem no condado de Bein. Ele também podia se dar bem com demônios e cuidar adequadamente dos assuntos para o governo. Mesmo assim, Song Shangfen apenas fechava os olhos para o oponente e não o provocava. Ainda assim ele estava bastante desdenhoso e desgostoso em seu coração. No entanto, neste momento, um forte medo surgiu em seu coração, 1 contra 3. Com um movimento de mãos e pés,
ele colocou a cintura do cão de 3 cabeças em um estado moribundo, um poder marcial tão poderoso. Certamente não pode ser treinado da noite para o dia, e então pensando na habitual fraqueza e doença de Shen Yi, festejando todas as noites. Parecendo que tinha que apoiar a cintura depois de dar 2 passos, Song Xiangfeng ficou inexplicavelmente assustado, tão tolerante. Qual é o plano? Em seus pensamentos, o jovem já havia chegado à sua frente. Song Xiangfeng subconscientemente estendeu a mão para bloquear o rosto. No momento seguinte, ele foi carregado nas costas. Shen Yi sentiu o corpo trêmulo do homem de meia idade e suspirou. É necessário? Você não tem braços ou pernas quebradas. O departamento criminal do governo é responsável pela segurança de toda a cidade, o chefe de um departamento. Os demônios estão todos mortos, e você ainda está com tanto medo, se não fosse pelo departamento militar. Há também 800 soldados de elite defendendo a cidade, o povo do condado de Bein. Temo que eles já tivessem sido comidos pelos demônios. Song Xiangfeng não respondeu. Shen Yi originalmente queria perguntar onde o oponente morava, assim que essa ideia surgiu. Naturalmente, ele saiu do governo e caminhou pela East Street. Já era tarde da noite, estava tão escuro que não conseguia ver a estrada claramente, mas Shen Yi não se sentia nem um pouco estranho. Familiarmente parado em frente a um pequeno pátio, estendeu a mão e bateu na porta. Você ainda sabe voltar. É melhor morrer lá fora. Com uma voz fria, o portão do pátio foi levemente aberto. Quem abriu a porta foi uma bela mulher de cerca de 30 anos, vestindo gaze rosa, parecendo